aqui. Então, está gravando. Ó, aqui está gravando. Hoje é dia 14 de setembro, nosso primeiro encontro presencial aqui na sala do Zoom, da disciplina COM 330, Oficina de Fotografia, no semestre letivo suplementar da UFBA. Esse aqui é o nosso encontro da grande turma, turma 1 e turma 2. O exercício, esse primeiro exercício que vocês fizeram, e eu devo dizer que eu fiquei muito contente com os resultados, porque foi uma adesão quase total. Eu acho que quem não conseguiu enviar o exercício até sábado, o sábado, que é a data que a gente marcou para receber o exercício, quem não enviou até sábado foi porque ou não teve algum problema de conexão com a disciplina, né? Não recebeu o e-mail, demorou para receber o e-mail, e aí isso acabou atrasando, né, a entrega do exercício. Mas, assim, foram 2 ou 3 pessoas só. Praticamente a totalidade da turma enviou. E esse primeiro exercício, o principal objetivo era esse mesmo, era receber um material. Tanto que é um exercício extremamente simples, que não tinha ali, como eu falei na história do Narudim, nenhuma instrução mais precisa sobre o que fazer, né? A ideia era essa. Eu ainda coloquei ali um exemplo meu, uma foto, né, que eu teria feito para tornar mais claro, afinal, era uma comunicação só via WhatsApp, a gente não estava conversando, então eu coloquei ali para ficar mais claro ainda o que eu estava pedindo, né? Mas, vendo os exercícios que vocês encaminharam, ficou bem claro que a imagem que eu postei influenciou, de alguma forma, algum dos exercícios. Alô, tá sendo agora? Opa, olha só, a musiquinha. Será que você Vou tirar os sons aqui. Cadê? não vai, não? Porque assim. Deixa eu administrar aqui a sala. Pronto. Beleza. Acho que o Elson está aqui. Deixa eu ativar o som do Elson. Desativando os sons aqui, porque fica com esse eco. Tá? Monique também, pronto. Diana também, pode desativar o som aí, ou eu desativo aqui. Eu mandei como exemplo, até, não digo que vocês se sentiram influenciados pelo meu exemplo, né, para escolher aquela posição para colocar o círculo, né, porque, na verdade, eu coloquei numa das posições talvez mais óbvias, né, uma delas, né, dentro do quadro. Parece que temos um psicólogo aí, não sei, mas talvez depois possa traçar algum comentário sobre, né, a questão das personalidades, né? O exercício é quase um teste de Rorschach, né? Dá para a gente ver um teste de Rorschach cinematográfico, porque dá para a gente ver um pouco as inclinações pessoais de cada um na forma de fazer o exercício, né? Ali dá para ver gente que tem uma percepção muito cenográfica, então colocou um cenário bonito para fazer a foto, né? Outros que pensaram no ator, pensaram no objeto, né? Era uma coisa mais assim de estar pensando no objeto, então escolheram muito bem o objeto que iam usar, né, para fotografar. Outros se preocuparam menos com isso, mas se preocuparam mais com o enquadramento, né? Ou com a posição do objeto ali na folha de papel. Enfim, a gente nota que é assim mesmo, cada um de nós tem uma personalidade, né? E, basicamente, quando pelo menos num filme de cinema, né,
quando um diretor escolhe um fotógrafo ou outros membros da equipe, muito dessa escolha está baseada nessa personalidade, nessa forma de se expressar, nessa coisa que só você tem, que é o seu jeitinho, né? Essa coisa que só você vai ter. Né? E um pouco... fotografar é um pouco descobrir como esse eu se manifesta na imagem que eu produzo. Né? Como que eu posso... Como que as minhas preferências, meus gostos, o meu cânone ocidental ou anti-ocidental, decolonial, se manifesta. Né? Como é que eu transformo isso que eu sou e estou querendo ser, né? Porque ao mesmo tempo que eu sou, também quero ser alguma coisa, né? Eu estou sempre mudando, me transformando. Como é que aquilo se manifesta numa imagem? Né? O Elson está com a mão levantada aqui. Elson, você quer fazer algum comentário? Professor, é o seguinte, quando eu vi a foto do senhor, eu pensei muito numa aula que eu tinha assistido, né? Não é específica, mas do enquadramento em questão do olho humano. Parece que o olho humano tem uma maneira peculiar de enxergar uma obra, né, fotográfica, que, pelo que eu me lembro, é bem lateralizada, né? O alcance dos olhos em ler uma imagem. Aí eu pensei que fosse bem proposital aquele enquadramento, que não é, a gente sempre pensa a figura no centro, né, para chamar atenção e tal, porém, na linguagem fotográfica, na leitura de imagem, parece que o enquadramento ficou melhor aquele, né, onde não é basicamente o centro, mas os olhos percorrem melhor. Eu acho que alguém já me falou isso. Esse é o tema que a gente vai estar abordando nessa primeira movimento, né? Nesse nosso primeiro movimento, que foi esse primeiro exercício. E eu acho que as duas próximas aulas a gente ainda vai estar falando um pouco sobre essas questões, né? Que a gente chama de composição. Né? O olho humano ele tem, né? Claro, o olho humano é o olho humano. Só que a gente não enxerga com o olho. O olho é apenas a interface de conexão do nosso aparelho visual com o mundo. Né? A gente enxerga com o cérebro. Né? Assim como a gente escuta é com o cérebro, a gente se move é com o cérebro, né? Tudo que a gente faz é com o cérebro, né? Ou com, talvez não o cérebro só, o cérebro físico, né? Que está aqui, é o cérebro pensado talvez numa concepção até mais ampla, né? Que envolve nossa sensibilidade, algo que é difícil de mapear, mas que é importante a gente perceber que é algo mais complexo do que simplesmente uma ação do olho. É claro que o olho é importante, né? Mas o enxergar, o ver, né? Isso é uma das lições que eu pretendo passar para vocês. Assim, lições que eu pretendo passar é uma forma horrível de dizer isso. Não é lições, é uma percepção que eu pretendo compartilhar com vocês a partir de algumas coisas. Né? Por exemplo, acho que a maioria respondeu o questionário. Né? Questionário sobre acesso a plataformas virtuais. E nesse questionário lá, no final, você tinha um vídeo e uma pergunta, né? Quantos passes o time de branco fez? A maioria, muita gente acertou, conseguiu prestar atenção. Mas, entre vocês, quem viu o enforcado? Quem viu o enforcado, levanta a mão aí para eu ver aqui. Sabem levantar a mão? Ninguém viu o enforcado? Gente, eu vou compartilhar de novo esse vídeo com vocês. Era esperado que vocês não vissem o enforcado. A Magil viu. Doralice viu enforcado. A Laís viu.
Também teve pessoal que começou a disciplina no período inicial também, que já tinha visto essa brincadeira, né? Que eu já tinha passado antes da pandemia, né? Começar, semestre 2021, que eu havia passado esse vídeo em algum momento. Por quê? Porque a ideia desse vídeo é uma das formas de você tomar conhecimento do quanto você olha, o seu olhar é guiado pelo seu cérebro, você vê aquilo que o seu cérebro quer que você veja, ou da forma que o seu cérebro quer. Então, ali tinha um comando. Esse comando, né, normalmente faz você... Né, faça isso. Você faz. Nós somos seres colaborativos, a não ser os teimosos. Né? Os teimosos falam assim, conte o número de passos. Não vou contar o número de passos nenhum. Tem alguma coisa aqui, vou descobrir o que é. Mas a brincadeira era olhar. E quem se dispôs à brincadeira contou o número de passos, certo, mas por estar prestando atenção no jogo, né, entre os times branco e o time vestido de preto, não prestou atenção no enforcado que atravessava o quadro. Aquilo é uma experiência, né? Ficou conhecida como o gorila invisível, e no Facebook tem lá um link para a página dessa pesquisa. Está em inglês, né? Mas vocês vão ver lá, nessa pesquisa do gorila invisível, alguns outros exemplos desse fenômeno, né? Um muito interessante tem a ver com continuidade cinematográfica. Uma cena, né? Com duas pessoas conversando, e você vai prestar atenção na cena, e, ao mesmo tempo, ela é cheia de incongruências. Né? Um personagem que num plano está de cachecol, no outro está sem cachecol, num está fazendo isso, no outro está fazendo outra coisa. Ou seja, milhões de erros de continuidade. Só que você está envolvido em decifrar a narrativa, e você não presta atenção naquilo. Ou se presta atenção, aquilo não importa. É como você ver Guerra nas Estrelas e acreditar que uma caixa de isopor, uma caixa de ovos voando, é uma nave espacial. Nós estamos predispostos a entrar na brincadeira. É como o teatro. O teatro é muito menos, né, convincente, no sentido de que você sabe que está numa peça. Né? O cinema tem algo diferente. O cinema ele quer proporcionar uma experiência que quase substitua o real. Né? Tanto é que o caminho do cinema é o 3D, né? É a tela gigante, a imersão. Né? A imersão, a Bel Gance, quando fez Napoleão em 1910, já fez experiência de imersão. É um filme onde, no final, você tem 3 telas de cinema ao mesmo tempo. Isso em 1910. Assim. Então, a imersão é um tema do cinema, né? Essa coisa. Né? A ilusão. Por isso, a gente começa com um texto também do Gombrich, um historiador da arte muito importante, muito interessante, uma literatura muito interessante. Vale a pena ler vários textos dele, né? Mas a gente começa com o capítulo inicial do Arte e Percepção Visual, que é um clássico, né, para os estudantes de arte. Fazer uma pesquisa rápida. Quem já leu alguma coisa do Gombrich aí, do BI de Artes? Levanta a mão aqui para eu saber. Estou gostando da brincadeira. Alguém já leu algum livro do Gombrich? Deixa eu pegar o livro aqui para ver se vocês reconhecem. Sumiu. Não. Fui parar em outro lugar. Não achei. Mas eu me lembro que, professor, eu me lembro que já li. Já leu esse texto, né?
sobre... Que é um texto, né? O texto para a próxima aula do Gombrich, né? Arte e Ilusão, né? Que é um texto que um pouco orientou esse primeiro exercício. Notem que o texto que fala, que inspira o exercício está depois. Né? Está depois. Por quê? Porque meu objetivo não é que vocês, informados, produzam algo. Eu quero que vocês produzam para descobrir o que vocês tiram dali e, com alguma coisa, possam dialogar com o texto. Sabe? Vocês produzem alguma coisa e, nesse exercício, por exemplo, né, que é colocar um círculo numa folha de papel, que é exatamente o texto que o Gombrich faz, né? Ele vai estudar a presença de uma circunferência dentro de um quadrado. Né? Como é que vocês enfrentam esse problema? Então, assim, quem teve mais dificuldade para fazer esse trabalho, com certeza está mais sintonizado com o tema da fotografia. Quem fez de uma forma fácil, assim, se assim, põe aqui, já fiz, entreguei e mandei. Era isso que eu queria, tá? Era só mandar mesmo, não tem nada demais. Mas quem fez só isso, né, assim, quem não sentiu dificuldade nenhuma, não percebeu tanto os conflitos que uma folha de papel podem oferecer na hora de realizar uma composição. Né? Não é uma questão fácil, uma questão simples. Pode ser botar no centro? Bom, botar no centro, sim. Mas onde é o centro da folha de papel? Será que é tão fácil botar no centro? Não, está no centro. Tá mais... É como pendurar um quadro, né? É como pendurar um quadro. A gente tem as dificuldades, né? Está retinho, não está? Está no horizonte? É um pouco isso. Né? Então, o exercício em si, ele visava explorar essa dimensão, né? Essa dimensão desse problema básico, que é a composição. Onde eu coloco o quê? A Diana quer falar alguma coisa? Pode falar, Diana? Sim, professor. Eu gostaria também de falar um pouco sobre a dificuldade que eu tive em fazer esse trabalho, Sim. Porque quando falou de centro, eu pensei, como assim o centro? E por que essa questão de fazer na vertical, horizontal? E eu fiquei me questionando muito, porque eu queria realmente mudar, mas eu fiquei, assim, com um pouco um pé atrás, falar assim, poxa, eu vou seguir a regra, vou fazer direitinho como é que é para fazer. Mas me surgiu algumas ideias de mudar, mas eu fiquei com receio. E aí, essa questão do simbolismo do círculo, né? E a ação contínua da roda. E aí, no final do vídeo que o senhor colocou lá, girando, girando, e eu achei aquilo interessante. Uau, que fantástico, que legal. E depois eu fiquei pensando por que ele quis trabalhar com o círculo, né? Porque muitas religiões, às vezes, usam o círculo porque tem aquele simbolismo da continuidade, que não existe o fim. Tem o esotérico, o pentáculo, e eu fiquei muito pensando nisso, porque a Lua, o Sol, e eu fiquei cheia de interrogações, cheia de perguntas comigo mesmo, né? Mas aí eu cheguei e falei assim, vou pegar o papel, vou botar aí, tirar foto e pronto. E aí saiu. E eu achei isso interessante, mas só que aproveitando o gancho, eu tô achando que a dificuldade está aumentando para o exercício 2, eu tô assim, de uma forma duplicada que eu estava no exercício 1 para o exercício 2. Ai, meu Deus. Mas pelo menos você falou, né, que quem está com dificuldade está indo bem. Isso é ser artista. Você é artista. Você é do Beijas Artes? Sim. Então, você é mesmo. Você está no seu lugar certo. É isso mesmo. É essa dificuldade que produz o artista. É o que faz também ele muitas vezes não conseguir encontrar o seu caminho, né? Porque é tão difícil encontrar, né, os resultados, né, parir os resultados, porque é tão, né, a coisa não acaba, né? A coisa não acaba. E que a gente, às vezes, parir um resultado, às vezes é difícil.
né? O fotógrafo de cinema, ele tem essa dupla personalidade. Ele vai ser artista, ele é chamado justamente pela sua capacidade artística, mas ele é um técnico também. E isso não é exclusivo do fotógrafo. Todo profissional de cinema, ele é artista e técnico. Há uma técnica fundamental envolvida ali, né? E é uma técnica bastante solidificada, que tem um histórico, uma técnica que às vezes até se torna um peso, né? Principalmente no processo de aprendizagem, né? Eu já dei muita oficina em muitos lugares e acompanhei outras experiências, né, de professores falando sobre, né, sobre cinema, né, em vários momentos. E, ao longo dos anos, eu percebi o quanto que o processo de ensinar a fazer cinema, não é nem só fotografia, o processo de ensinar a fazer cinema, muitas vezes levava as pessoas para mais longe, ao invés de levar para mais perto. Em vez de você entrar em contato com fazer cinema, você entrava em contato com o escrever um roteiro, o pensar uma produção, o fazer organizar uma ordem do dia, enfim, as milhões de coisas que estão presentes em produtos diferentes. Mas que, para quem está aprendendo, isso fica parecendo, não, mas eu tenho que fazer isso para aprender? Não. Para aprender, basta você começar a fazer, né? E, principalmente, exercitar, né? Então, é muito mais importante para você aprender a fazer cinema, fazer vários filmes, né? Repetir o ciclo. Eu tive uma ideia, eu vou, executo, edito. Posso até guardar assim num lugar qualquer, né? E fecho o ciclo e está feito, né? Então, por exemplo, a edição desse vídeo que eu fiz para vocês foi feito de qualquer jeito, tá? Eu não escolhi nenhumas imagens. Eu peguei as imagens em bloco, conforme eu baixei. Tem um processo, né? Que não sei se vocês repararam, não vou ficar fazendo esse joguinho aqui de quem reparou, quem não reparou, porque já viu que não é a mesma coisa de sala de aula. Mas antes de falar, deixa o Gustavo falar aqui, porque ele lembrou, senão daqui a pouco a gente foge do papo dele, e aí fica muito longe, que ele acabou de levantar a mão. Pode falar, Gustavo. Oi, professor, boa noite. Sim, boa noite. Eu tive algumas dúvidas, né, desde que a gente começou a aula, né? Aí eu vou colocar agora para o senhor ir respondendo ao decorrer, né, do tempo. Sim. Primeiro, naquela hora que o senhor estava contando a história, né? Não sei se isso foi mesmo para distrair a gente ou se foi com alguma intenção mesmo. Eu não entendi qual foi a utilização, assim, do recurso, né, daquele autor que o senhor falou do cânone ocidental. Se seria para uma percepção de imagem, pela a captação da imagem na fotografia, ou o quê, né? Eu queria que o senhor me respondesse isso também. E também no exercício, né, que a gente teve que responder lá no formulário do Google, é interessante porque a narrativa, ela prendeu mais que a fotografia, né, para algumas pessoas, porque a narrativa era para que a gente encontrasse a quantidade de passes, né, e aí muita gente acabou focando nessa ideia e não na imagem em si, né. Depois, o discurso veio antes da imagem para a captação de alguma coisa, né, então acho que também queria saber assim como é essa relação, né, discursiva, porque às vezes a gente é induzido mesmo a ver alguma coisa que às vezes pode não ser tão relevante quanto outra coisa que está escondido na imagem, no caso, né, do enforcado, que eu fiquei assim, que diabo é isso? Aí me explicaram aqui no bate-papo. Mas é isso mesmo, assim, minhas dúvidas eram essas.
Sim, são elas que eu estou tentando responder aqui. Espero que até o final... Quer dizer, responder não, porque colocar as dúvidas de forma que elas gerem dúvidas diferentes e não as mesmas, né? Porque a gente não vai chegar nunca a nenhuma conclusão. A história era essa mesma, entendeu? Tem algo aí a ser desvendado, né? E esse desvendar é esse caminhar que vai te formar. Quando você faz um percurso, né, uma disciplina, por exemplo, que a gente está começando a caminhar nessa disciplina, não vai ser a bibliografia que vai ficar. Não vai ser aquilo que eu estou dizendo que vai ficar. Talvez você lembre dessa história do Najudim, porque você vai ouvir aqui, vai ouvir ali, e de repente, poxa, de novo, e alguma coisa que está me dizendo, porque se repetiu várias vezes. Mas não é isso que vai ficar do nosso percurso da disciplina, né? Pensando em matéria, a única coisa que vai ficar é a aprovação ou a reprovação na disciplina. É só isso, o CR, né? É a única coisa que vai ficar. Porque não é o texto em si, né? É o texto. É a Luane que está aí. Deixa eu ver. Desativar o som da Luane. Não da eco. Não é o texto assim, né? É exatamente o percurso que você fez com o texto. É o quanto aquilo te mobilizou algumas forças suas e deslocou coisas dentro de você. Por isso que eu comecei falando do que a gente está falando aqui para iniciar a nossa conversa, nessa coisa do fotógrafo artista, da arte da fotografia. Na arte da fotografia, você está livre, você pode... O que gera um filme para o artista? Milhões de coisas. Por que ele escolheu fazer em fotografia? Agora, quando você se torna um profissional de fotografia, né, um fotógrafo de cinema, ou de comercial, ou de, enfim, seja lá o que for, você vai trabalhar com produtos narrativos, que são produtos que estão olhando para o seu público no sentido de querer dizer alguma coisa, querer que ele entenda a mensagem. Querer que o outro entenda a mensagem é também dizer que querer que o outro faça o que eu quero, né? Então, eu quero que você acompanhe as aventuras de Luke Skywalker, acreditando que ele é um herói, um menino inocente, puro de coração, que é essa pureza de coração que faz ele chegar nos lugares onde, né, que é outro mito comum, né? Assim, o coração puro abre as portas, né? Então, é essa a narrativa daquele filme. E você é embalado por aquilo. Então, passa uma caixa de ovo voando na sua frente e tá bom, não estou prestando atenção nisso, estou prestando atenção no Luke Skywalker, no Han Solo, na Leia, sei lá, o que for, né? E isso é uma organização do pensamento, né? Quando a gente fala, quando o Edgar Moura fala no cânone ocidental, ele está falando nessa grande narrativa ocidental, nesse padrão que a gente está acostumado a ver os filmes se encaixarem. E que, de uma certa forma, se confunde, né? Não sei porquê, ou sei, mas não teria uma resposta clara para dar, com aquilo que a gente também chama de mercado. Né? O mercado é o que vai te pagar o salário. Se você for fotógrafo, você vai depender de mercado. Vai depender de executar uma tarefa. Agora, essa tarefa você vai ser chamado para fazer por dois motivos. Um é que você sabe fazer, ou seja, você domina a técnica. E outro é porque você tem um olhar artístico. Ou seja, você se expressa através daquela técnica. Porque se você só dominar a técnica, você vai ser um operador de vídeo de aula EAD,
tem muitos alunos meus que terminaram o curso, que terminaram, né, nosso curso da área de concentração e estão trabalhando em produtoras que fazem curso EAD, porque é um mercado que está disponível, né? Faz parte da formação. Você acabou de sair de uma faculdade que está te ensinando o quê? O que eu estou aqui para ensinar? Né? Já digo que eu não estou aqui para ensinar a mexer em câmera só. Quer dizer, nessa disciplina, esse não é nem o foco, está longe disso. Mas eu estou para fazer com que você comece a perguntar para a câmera. Por quê? Porque você tem algo dentro de você que quer ser posto para fora. E aí você, porque quer dizer aquilo de algum jeito, você começa a perguntar para a câmera. Câmera, como é que você faz o que eu quero? Faça o que eu quero. Se expresse para mim. Né? Então, existe aí... Né? Ou permita que eu me expresse através de você, né, câmera? Então, tem essa relação. Então, a técnica, ela só... Inclusive, você só vai chegar na técnica se você tiver esse questionamento sobre você mesmo, né? Sobre qual a relação que eu tenho aí com imagem, como é que eu posso pensar a imagem. Então, essa é a lógica mesmo. O Edgar Moura está falando do cânone ocidental, principalmente porque ele está defendendo que ele está fazendo um livro de fotografia sem imagens. Ele está defendendo isso no livro, né? No 50 anos, luz, câmera, ação, e qualquer hora eu compartilho com vocês. Tem um texto marcado, qualquer hora eu compartilho com vocês. Mas nesse livro ele está defendendo essa ideia de que a gente tem que ser capaz de transformar. O fotógrafo tem que ser capaz de ler um livro sobre fotografias sem ver a foto. Conseguir dialogar com isso, ou seja, transformar texto em imagem. Né? O Wilhelm Flusser, que é um filósofo que deu aula na USP, né, durante muito tempo, ele falava que a câmera fotográfica é um aparelho que transforma texto em imagem. Está na Filosofia da Caixa Preta. É um texto também muito interessante. Acho que tem gente chegando aqui. Ah, pá, não. Eu estou me guiando aqui ainda, viu? Mas estamos aqui, não tem ninguém. Se alguém começar a mandar e-mail, tiver alguma coisa, pode falar, tá? Alguém querendo entrar e não conseguindo entrar. Vocês são meus ajudantes também, né? Então, o trabalho do fotógrafo, principalmente esse fotógrafo que vai ser profissional, né, que vai trabalhar para os outros, profissional nesse sentido, né? Eu te contrato e você faz o que eu quero, o que eu estou pedindo. Ainda que o que eu peça seja, se expresse, seja você mesmo, faça do seu jeito. Né? Os grandes fotógrafos eles são demandados assim, faça do seu jeito. Mas fazer o quê? Ler um roteiro, pensar sobre esse roteiro, refletir, conversar com o diretor, conversar com direção de arte. Ou seja, verbalizar. É a partir desse processo textual que a imagem vai surgir. A imagem não está pronta. Você vai criar uma imagem. Inclusive, essa presença do fotógrafo, da dimensão artística do fotógrafo, essa demanda pela dimensão artística do fotógrafo, tem por objetivo criar uma imagem que pertença àquele filme e só àquele filme. O fotógrafo que só reproduz outras imagens, outros filmes, ele não interessa. Em algum sentido, em algum momento, enfim. Porque ele vai fazer com que meu filme, se eu chamo um fotógrafo que só sabe fazer aquela imagem, ele vai fazer com que o meu filme tenha a imagem dele, ou a imagem daquele padrão, e não a imagem do meu filme. E isso, para o mercado, inclusive, é importante, porque você identificar um filme pela imagem, você está lá zapeando a Netflix, de repente vem uma imagem, ou essa imagem eu sei de que filme que é. Por quê? Porque essa imagem compõe, ela tem uma identidade. Né? Então, isso é uma estratégia mercadológica, né? Para você também atrair aí seu público. Né? Uma estratégia
de você criar a sua identidade visual para o seu produto audiovisual, né? Então, mas essa imagem não existe. Ela não está pronta. A imagem que existe é a cópia. Se aprende muito copiando também. Copiar faz... E alguns filmes, inclusive, essa imagem que é só daquele filme é uma cópia de outro. Por quê? Porque também existe a citação. Ou seja, não tem regra. Não vai ter regra. Tá? Nunca pode ser uma coisa, pode ser outra. Mas a dimensão artística, né, ela é demandada junto com a dimensão técnica, na maioria na profissão de fotógrafo audiovisual. O que não quer dizer que você não possa trabalhar com audiovisual sem ser um profissional, um fotógrafo de audiovisual, né? Quantos artistas não usam a imagem audiovisual, a linguagem audiovisual como matéria da sua arte, né? Eu compartilhei na Praça das Artes, eu deixei lá o link para o festival A Dobra. Inclusive, um nome maravilhoso, porque para essa disciplina, a dobra vai ser uma questão fundamental. Vocês já viram, o primeiro exercício já tem que dobrar papel. A gente vai dobrar muito papel. Tá? Então, se vocês tiverem papel, não joguem fora, guardem folha de papel ofício aí, usada ou não, guardem, porque a gente vai usar papel. Tá? E nesse festival, né, o filme que eu compartilhei, né, esse festival é recheado de filmes que nascem não porque você tem um roteiro, não porque você vai narrar uma coisa e vai dizer, ó, olhe para cá. São filmes que nascem muito mais pelo olhe comigo, eu estou nesse lugar e também não sei decifrar. Eu estou vivendo isso aqui e não sei decifrar, não quero decifrar, não quero dizer o que é. Eu apenas vou compartilhar. Então, é o que a gente chama de videoarte, vídeo experimental, é um festival de vídeo experimental. Eu acho que é esse o termo que está lá. Mas por quê? Porque ele não é um vídeo que vai narrar uma história. Não é esse que você vai encontrar ali no festival, né? Inclusive, o vídeo que eu compartilhei, né, tem o único elemento narrativo, talvez nem apareça, nem dê para perceber muito, né? Mas só tem um elemento narrativo que é como se ele dissesse para você como é que o filme nasceu. O filme começa com um dos dançarinos chegando perto do celular para ver a imagem. E termina com esse mesmo dançarino voltando a ver a imagem, como se ele dissesse como é que ficou, né? Como se ele dissesse como é que ficou, né, o que vocês filmaram aí, meus colegas. Parecia uma galera, né, um grupo de dança, alguma coisa assim, que estava numa excursão em algum momento, e ou no ensaio, eles se encontraram naquele bar na estrada, e choveu, eles estavam ali presos por algum motivo, e aquilo aconteceu, parece isso, mas se foi isso, se não foi, isso não é importante para a minha fruição, para a realização do audiovisual. Não tem uma história a ser contada, tem um olhar a ser convocado. Olhem esse momento, olhem essa expressão. O que não é, por exemplo, se aquilo é uma companhia de dança, que eu não sei, se vocês quiserem pesquisar depois e me contar, né, o que era aquilo. Se aquilo é uma companhia de dança, é um filme argentino, né, mas parece que eles falam francês, então não sei se é um grupo francês que está na Argentina, ou se é a Argentina que está na França, não sei o que é, né? Mas se aquilo é uma companhia de dança, se eles são uma companhia de dança, a companhia de dança muito provavelmente tem o seu número ensaiado, o seu espetáculo ensaiado. Aquilo que eles estão fazendo ali também não é a dança ensaiada, é um momento. Ou seja, dá para perceber o quanto que a demanda narrativa está esvaziada. Não que ela se esgote. Tanto é que tem esse círculo, né? O rapaz vai, quase como se o cinema necessitasse disso, né? O cinema precisa da narrativa.
Parece que tem uma coisa sempre puxando o cinema para esse lugar, né? O audiovisual para esse lugar. Mas isso é o mínimo ali, isso não importa. Ali é só ver. Então, é um filme de fotografia. Né? É um filme que passa, que te convoca a ver. Se eu não dissesse nada sobre o jogo que vocês viram no questionário, vocês iam ver muito mais, ia ter muito mais gente vendo o Enforcado, porque vocês iam olhar a imagem, vocês não estavam convocados a uma narrativa. Dá para entender? A narrativa é como se fosse essa convocação que a gente atende. A gente atende. Inclusive, às vezes, muito de nós ficamos perdidos quando não existe essa narrativa. Aquele filme que você começa a assistir, você não sabe para onde é que vai, e você cansa. Você quer ver um filme que te... Inclusive, se tiver uma historinha, você fica um mês inteiro vendo aquilo 24 horas por dia até terminar, que é a famosa maratona, né? Você fica ali, vou terminar porque tem uma história, eu quero saber o que está acontecendo, o que vai acontecer. É viciante. Nós somos seres narrativos. Então, o que o Edgar Moura está falando, ele fala nesse sentido em muitas coisas, tá? Mas ele está convocando essa narratividade do cânone ocidental também. Está convocando também essa ideia de que fazer imagem é traduzir texto em imagem, fazer fotografar é traduzir texto em imagem. E também, outra coisa que a gente pode ressaltar daí, aí volta para o nosso exercício, a ideia de que o nosso olhar, principalmente, nosso olhar ocidental, já está treinado na forma ocidental. Qual é a forma ocidental? Tudo começa no canto esquerdo superior e termina no canto direito superior. Aqui, cadê? Aqui minha tela está aqui. Ó. Canto esquerdo, tudo começa no canto esquerdo superior e termina no canto direito inferior. Por quê? Porque a gente lê assim. A gente aprendeu a ler assim. Meu filho, com 5 anos, está aprendendo a ler assim. Então, ele vai cada vez mais se tornar esse ser ainda um tanto quanto animalesco, ainda puro. A pureza ele tem esses dois lados, a animalidade e essa... Na verdade, tem só o lado animal, porque a pureza, essa coisa meio divina, angelical que a gente imagina, é uma licença poética, mas ele vai aos poucos sair desse lugar, que está mais próximo a essa experiência virgem, animalesca, eu estou chamando de animalesca de uma forma meio um pouco ressaltando esse lado mesmo propositalmente, para ir se moldando, Ou seja, vai sair do bárbaro. Os bárbaros são aqueles que leem ao contrário, leem da direita para a esquerda, leem de baixo para cima. Eles são os bárbaros. Então, nós somos orientados já por essa leitura. Quando o Edgar Moura fala em ler o cânone ocidental, ele está falando por outros motivos, mas você percebe aí essa ideia, essa confirmação de que o nosso olhar também está orientado por esse cânone, mesmo cânone, que é escrito, que é a linguagem escrita, e não a linguagem falada. O Gustavo quer falar mais alguma coisa? Pode falar, Gustavo. Sim, professor, com essas falas, me fez pensar mais alguma coisa, assim, no sentido de... Atualmente, a gente está vivendo um momento muito virtual, das linguagens artísticas. A gente está tendo peças online, espetáculos de dança, orquestras, enfim, E aí eu queria saber, assim, o que é que o senhor acha, sobre isso? Se essas linguagens artísticas sendo mediadas, assim, pela câmera, por essa mediação mesmo, se a câmera ela acaba, digamos,
roubando, né? A palavra não é essa, mas só que pegando tudo para si, enquanto esse meio, né, a qual a obra irá passar, ou se permanece esse significado que teria se fosse no meio presencial, né? Porque é muito complicado mesmo essa questão, porque, por exemplo, tem gente que acha que um espetáculo de dança que é editado, que aí tem aproximação de câmera, tem cortes, enfim, não deixa de, tipo, para de ser um espetáculo de dança para ser uma obra audiovisual. Enquanto tem pessoas que acham que se não tiver edição nenhuma, só tiver a câmera parada, fixa e a pessoa se apresentar, aí se configura como um espetáculo de dança. Então, tipo, até que ponto essas coisas realmente acontecem, né? Tipo, não sei, eu queria, assim, um pouco de resposta. Bom, você pode procurar isso fazendo um mestrado depois de terminar o seu curso de graduação e pesquisar sobre isso, porque não vai ter uma resposta, né? Assim como as pessoas pediram para o Nasruddin explicar as histórias dele, as pessoas também querem que as coisas sejam definidas. É estranho, é estranho. Né? Tudo que foge ao conhecido é estranho e produz medo, né? Produz mistério, né? Produz alguma coisa, né? É um ornitorrinco. É um ornitorrinco, é uma coisa que, né, estranha. Isso faz parte da humanidade. Isso aí tem a ver, é arquetípico. Né? Algumas pessoas demandam, né, a organização. Acho que quem já teve aula com o Marcelo, né? Algumas pessoas são mais apolíneas, outras são mais dionisíacas. Né? Quem já teve aula com o Marcelo Costa já deve ter ouvido falar sobre essa reflexão, né? Apolíneo e dionisíaca. Né? O apolíneo é o solar, é o que quer tudo organizadinho. Não, espera aí, é dança, então não pode ser filmado e cortado e editado e posto ali, senão não é dança. É cinema, então não pode ficar. Ah, mas é musical. Uma coisa mais estranha, um filme musical, o cara está conversando, de repente, lá, 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 começa a cantar, que coisa esquisita. Né? Então, e tem outras pessoas que são noturnas, que gostam da mistura, que nada está no lugar. Né? Luiz Antônio Simas, que é um pesquisador do Rio de Janeiro, ele falaria que para nós não cabe falar em apolíneo e dionisíaco, né? São categorias do Nietzsche. Né? São categorias da cultura ocidental que Nietzsche vai opor. Né? Seria mais certo a gente falar em exusíaco e oxalufânico, né? Segundo o Luiz Antônio Simas. Então, seria também uma forma de pensar. O artista não tem compromisso com isso. O produtor tem. Às vezes que eu vi alguém pedindo para filmar peça ou espetáculo de dança, e era justamente pedindo um plano único do quadro, né? Um plano único fixo do espetáculo inteiro, era porque essa filmagem fixa do espetáculo inteiro, ela é necessária para você inscrever no edital, porque o produtor quer ver o espetáculo sem essa edição, ele quer ver como é que acontece. Ele não está a fim de fruir o produto, ele está a fim de analisar o produto para usar alguma coisa, e para ele analisar daquele jeito, tem que ser desse jeito. Então, né? A gente volta ao que eu estava falando, a narrativa, a pessoa que tem essa demanda da narrativa, ela quer analisar por que a série, o seriado nos prende. Porque ele te propõe algo para analisar. Né? Quem matou não sei quem? Quem fez não sei o quê? Ah, e muda, e não sei o quê. Você fica pensando naquilo. Você fica
Não, mas esse cara é bom ou é mau? Agora ele não é tão mau, ele é meio bom também, aqui ele reage assim. E você não para ver, né? Ficar vendo a série não está interessada nisso. Isso não é o foco, né? Então, tem a ver com essa divisão. Nós somos convocados a viver um mundo solar, né? A gente trabalha de dia. Né? O mundo solar, que é o imaginário solar, que é esse imaginário chalufânico, né? Que eu acho que nem cabe tanto nesse caso. Mas ele né? Talvez ele seria muito, não, nem sei quem dizer que seria, mas talvez mais Xangô, né? Que divide, né? Tem mais a ver com essa ideia do corte, né? Não, cada coisa tem o seu lugar, tem que estar aqui ou estar lá. Se não está aqui, está errado. É pensar o mundo. Então, olha só, a gente está falando sobre fotografia de cinema, a gente fala de fotografia de arte e começa a falar sobre o mundo, sobre personalidade, sobre sentimento, E é isso. Né? O lugar da arte passa um pouco por aí. Né? Então, essa sua pergunta ela só pode ser... Ela nunca vai poder ser respondida. Ela não é uma pergunta para ser respondida. É uma pergunta para você ficar fazendo ela. Né? E ela gerar outras perguntas. É uma ótima pergunta para um mestrado, por exemplo. Né? Seria uma boa pergunta para essa questão. Então, assim, para quem que eu estou ensinando fotografia? Estou ensinando para vocês. Não estou ensinando para um artista, para um cineasta, para um professor. Estou ensinando para vocês, enquanto aquilo que vocês vão poder se tornar a partir daí, aí cada um é cada um. Mas não tem um foco assim. Vamos ser fotógrafos técnicos. Então, vamos aprender aqui diafragma, obturador. A gente vai aprender também de uma maneira muito simples, mas não vamos ficar, né, trazendo isso como se a disciplina fosse isso. Falar de fotografia de cinema fosse falar de câmera, obturador. Né? Se for para falar de câmera, é como o Flusser fala de câmera. Né? A câmera enquanto um aparato que vai representar grande parte dessa modernidade que a gente tem, né? A câmera como aparelho, quase como o dispositivo deleuziano, né? Esse lugar que a gente entra e está preso nele, né? E o que você faz ali dentro? Né? Então, a gente, basicamente, eu não tenho medo de entrar, não acho que na verdade, eu acho que a contaminação é boa, não a do Covid, a Covid não. Tá? Mas a contaminação é boa. Quer dizer, quem sobrevive ao Covid também é bom, porque ele produz o anticorpo dele. Né? Mas eu acho que se contaminar, produz anticorpos e educa o nosso corpo, o nosso ser. Eu acho que contaminar é bom. O solar é aquele que não quer contaminação, ele quer limpeza. Então, é o quadro limpo. Né? E o noturno é esse que aceita a contaminação. Né? Eu estou falando esses dois parâmetros porque existe uma análise muito boa sobre esses temas, né? Interessante, muito interessante isso. A gente vai falar mais sobre essa ideia, esse dualismo. Né? Nosso raciocínio ele é dualista. A gente vai progredindo muito em dualidades, né? em dialética, né? De forma dialética. É uma forma... Hein? Talvez isso seja muito ocidental também, né? Mas nós fomos educados assim. Né? Então, por mais que a gente construa um conhecimento muito vasto e muito sutil, muito ramificado, ele é construído com base em pequenas é sim, é não, é aqui, é ali, é branco, é preto, é azul, né? A gente vai dividindo as coisas faz parte, né? da forma como a gente constrói o conhecimento. Só que existem, né, sutilezas do ser e da forma de se expressar, um pouco isso que eu estou chamando a atenção enquanto arte. Né? E no fazer cinematográfico, quanto essas duas formas entram em conflito. Você é convocado, tecnicamente, a ser um cara, principalmente fotografia de cinema,
você tem que ser um cara que tenha muito domínio da técnica. Isso pensando assim, você é um puta profissional que vai trabalhar. Não é ser um puta profissional, não, mas um profissional, né, que vai começar a trabalhar, vai ser chamado para fazer uma série da Netflix, que vão te pagar aí seus 20 mil por mês. Nem 20 mil por mês é nada. É barato isso aí. Mas se fosse um fotógrafo de cinema, né, agora eu não sei como é que está, mas na minha época, pode ver a tabela lá. Tem a tabela aí do sindicato. Mas é tipo um cara que ganha 10 mil por semana. Né? Por que paga-se tanto para ele? Porque ele administra, a pessoa tem que ter uma capacidade. Isso é quase um dom. É quase um dom. Você não vira fotógrafo de cinema porque você... Primeiro porque você quer, você tem que querer, né? Isso não tem jeito. Mas você tem que ter um certo dom. E esse dom passa, às vezes, por uma coisa muito artística, mas passa também muito por uma capacidade de gerir equipamentos e pessoas. Né? O fotógrafo em cinema, ele é o gestor da equipe de maquinária e da equipe de elétrica. É ele que contrata, é ele que chama essas pessoas, basicamente. É ele que gera o trabalho delas. Ele gera o trabalho da equipe de fotografia, que é os seus assistentes, o câmera, às vezes. Então, ele vai para um set de filmagem com 15 pessoas que ele precisa dizer o que fazer, como fazer, quando fazer. Tem que ter uma certa vocação para isso. Né? Então, esse profissional ele tem uma demanda técnica muito grande, né? Ele tem que conhecer exatamente, né, a câmera que ele está usando. Quer dizer, nem a câmera exatamente, ele tem que conhecer mais do que a câmera. A câmera em si, quem precisa usar a câmera é a pessoa que vai mexer na câmera. Então, um fotógrafo profissional, quem mexe na câmera é o câmera, é o assistente de câmera, é outra pessoa. Né? O fotógrafo em si, né, o top, ele quase não mexe na câmera, mas ele sabe o que aquela câmera pode dar, o que ela não pode dar. Né? Enfim, então, existe uma demanda muito técnica para essa carreira. E, ao mesmo tempo, exige-se também, espera-se dessa carreira, um certo fazer artístico. Né? Mas a carreira de vocês pode ser milhões. Aqui eu não estou falando só para pessoas que vão ser fotógrafos, talvez nem... Normalmente, quando eu faço essa pergunta na turma, 4 ou 5 pessoas que falam isso. Né? Vocês são do meio de artes, a gente é de arte. Né? Então, assim, o primeiro passo é explorar esse lado. Tá? Então, os exercícios, né? Pelo menos esse, em algum momento o texto e o exercício se juntam mais. Mas, nesse início, os exercícios estão pensados com essa lógica. E existe algo a aprender nesse primeiro exercício. Né? Primeiramente, era simplesmente enviar, né? Estabelecer o contato. Sim, eu consigo mandar uma foto para o professor no Zap. Isso deu certo, conseguimos. Esse primeiro passo já demos. Né? Daqui para frente vai ser sopa no mel. Né? Vai ser facinho. Então, esse era o primeiro objetivo, mas um outro objetivo, que era também trazer essa percepção desse problema. Né? Qual é o problema? Qual é o problema que o fotógrafo, né, vai enfrentar e que talvez o artista, ao se dispor a também usar a fotografia como ferramenta, também está a fim de explorar esses problemas que a fotografia traz em si. Né? E qual é esse problema básico? Né? Além de transformar texto em imagem. Né? O fotógrafo faz isso, mas outros fazem também. Só que ele faz isso através de uma máquina. Né? É uma máquina que, sozinha, ela já transforma texto em imagem. Ela já faz isso. Então, qual é o problema que eu acho que é importante a gente ter em mente, né, ao pensar fotografia? Aí vai servir para a vida de vocês, já que todo mundo faz foto com celular. Né? É que
a imagem fotográfica, por natureza, pelo menos até aqui, até agora, ela é uma imagem plana, né? Ela é plana como uma folha de papel, né? Ela é plana como uma folha de papel, né? Ela não tem profundidade. Ela é rasa, né? Ela não tem profundidade. Só que o mundo ao meu redor, ele tem profundidade. Então, uma coisa que a gente tem que ter em mente é que sempre a gente vai estar traduzindo o mundo tridimensional para uma superfície plana. Essa é uma das problemáticas da fotografia, né? Por isso que daqui a pouco a gente vai estar estudando bastante perspectiva, na terceira aula, eu acho. Vai estar falando mais sobre perspectiva. Depois eu vou compartilhando uns vídeos no Facebook lá para vocês conhecerem, tal, professores interessantes e temas interessantes em artes e tudo mais, mas a questão da perspectiva é um tema importante para quem trabalha com, né, com fotografia, porque é isso que a gente faz, a gente transforma uma realidade tridimensional numa superfície plana. Então, conhecer essa superfície é importante, né? Por isso a ideia da folha de papel, né? Uma folha em branco. É interessante a gente pensar na folha em branco. Por quê? Algumas pessoas chegam a falar que a pintura é uma arte aditiva. Existe uma oposição, né? Uma dialética das artes que vai falar, e isso é coisa do século XVI, que a pintura ela é aditiva, enquanto que a escultura ela é subtrativa, né? A perspectiva no Renascimento ela nasce como cópia das esculturas. É Renascimento porque o Renascimento o homem estava voltando a olhar para as imagens do período greco-romano, né? É Renascimento também porque a gente estava vindo de um período iconoclasta, ou seja, onde as imagens eram proibidas, era pecado ver imagem, e voltando a um período onde as imagens podiam ser novamente vistas. Mas também tem esse sentido, né? E a profundidade ela é buscada nas estátuas do período greco-romano. E as estátuas, né, a escultura, ela parte de um princípio que eu vejo um bloco de pedra e eu vou tirando daquele bloco de pedra tudo que não é a minha obra, né? Então, eu vou fazer um deus Baco, uma escultura de Baco, e eu pego uma pedra que naquela pedra Baco já está naquela pedra. Eu só vou tirar aquilo que não é Baco daquela pedra. Tá? A pintura é o contrário. A pintura é uma tela em branco, onde eu vou colocar, se eu for pintar Baco, eu vou colocar Baco nela. Baco não está nela. Eu vou colocar nela. Então, a pintura vai se diferenciar por esse... Isso não é regra, não, tá? Isso são pensamentos e eu acho que é passar por esses pensamentos que nos ensina alguma coisa. Não é que eu esteja dizendo uma verdade, não. Isso é antigo e velho, até superado. Mas a pintura seria esse exercício de colocar coisas. Então, eu tenho que trazer Baco para cá. É diferente da pedra. A pedra Baco já está lá. Aqui eu tenho que botar ele aqui. Então, ela é aditiva. Agora, a fotografia, ela é herdeira da pintura. Só que ela é uma herdeira da pintura que é subtrativa também. Por quê? Quando a gente usa a câmera, a gente recorta o mundo. Então, a gente seleciona. É substancialmente diferente
uma imagem, né, fotográfica, ou até uma pintura, mas uma imagem fotográfica substancialmente diferente do olhar. O olhar não tem borda. O olhar, ele é maior até do que o olho vê. Eu vejo o que está atrás de mim. Por isso que, né, a ideia, essa coisa meio circense, né, cinema 6D, né, que tem nos shoppings, né? Você entra no cinema que até a água joga em cima de você. É para 6D. Por quê? Porque tem cheiro, tem movimento, tem a imagem, tem som, tem cheiro, tem até toque. Tinha uma casa mal assombrada lá no shopping Salvador, shopping, aquele Guatemi, agora é Salvador, né? Naquele shopping tinha uma casa assombrada que você entrava e ficavam uns atores lá te bulindo, né? Dando susto, mas era tudo escuro. Aí a pessoa ia ficar bulindo. Você entrava para ser bulido, né? Os atores lá e as crianças. Pô, o pessoal ficava com medo, né? Então você suspendia a visão e acionava só o tato. E o pior, o tato que não é o tato que você controla, é alguém que te tocando, né? Então, assim, são espetáculos sensórios. O mundo, né, da prestidigitação, esse mundo dos espetáculos sensórios, está cheio disso. Isso como objetivo, né? Eu quero produzir sensações diferentes em você, né? Então, trazer o tato, trazer a imagem, trazer isso faz parte das diversões de circo. O cinema é uma diversão de circo, né? É que a gente transforma ele em arte também. Mas, a princípio, ele é uma diversão de circo, que quer produzir sensações, né? Basta você ver 90% dos filmes que vão passar nos cinemas de shopping, né? São filmes voltados para produzir sensações, emoções, te emocionar, né? Fazer se arrepiar, né? O cinema é construído nesse sentido. E aí, outra dimensão que é importante, né? Além dessa dimensão de recorte, né, subtrativa que vai ter a fotografia, né? Então, o exercício traz um pouco, né, uma reflexão sobre uma retomada da questão aditiva para esse universo que é essencialmente subtrativo. Porque o cinema, ele um pouco tenta, principalmente fotógrafo de cinema, é como se ele tentasse fazer um percurso que vai dessa experiência da câmera subtrativa, né, da câmera que recorta a realidade, né, da câmera do encontro de zoom, da câmera esse que recorta, para uma experiência aditiva, ou seja, eu coloco naquele quadro que eu quero, aonde eu quero. Então, o cinema narrativo, principalmente, ele parte desse princípio. A arte pode também utilizar. A arte não tem limite, ela pode fazer qualquer coisa, né? Ela pode ser aquela experiência do corpo e pode ser ser um recorte que tenta confundir o recorte da câmera com o recorte da pessoa, né? E aí a gente tem como um grande exemplo dessa investigação de Dziga Vertov, né? Que seria o contraponto ao Eisenstein, né? Então, você é mais eisensteiniano ou mais vertoviano, né? Seria, né? Eisenstein seria o organizador. Vocês já conhecem Sergei Eisenstein e Dziga Vertov? São dois cineastas soviéticos, não, são soviéticos, né? Porque eles são do período ali depois da Revolução Russa, né? O cinema feito já na União Soviética, mas que são fundamentais para a história do cinema, né? O cinema ele vai ser fundado basicamente por Griffith, essa linguagem cinematográfica, basicamente dois polos importantes Eisenstein e Griffith. Griffith nos Estados Unidos, né? Griffith, o diretor do Nascimento de uma Nação, que é um filme que a gente está até proibido de passar, e deve ser mesmo, né? Outro dia o pessoal estava até reclamando, né? Mas por quê? Mas, pô, por que você precisa do Nascimento de uma Nação para falar de Griffith? Para você ver umas cenas que são tristes. Não tem que apagar, não. Eu não acho que tenha que derrubar os monumentos. Eles têm que estar ali, eles têm que ser
colocados num lugar de vergonha, para que a gente olhe para aquilo ali e se envergonhe. Porque apagar da história apaga a vergonha, então é como se você deixasse tudo para trás. Ah, deixa para lá. Né? Não, tem que estar ali, tem que passar por vergonha, tem que ser... É que nem a estátua de uma princesa lá no Haiti, que ela é sem cabeça, porque a cabeça foi cortada na Revolução Haitiana. E essa estátua está lá. Aí já tentaram botar a cabeça, sempre cortam, né? Essa estátua vai ficar aqui, mas vai ficar sem cabeça. Ninguém derrubou a estátua está lá, mas sem cabeça. Então, esse sentido é importante. Então, assim, só parênteses, porque sempre que eu citar Griffith, tem que falar que ele fez O Nascimento de uma Nação. É um filme, um marco racista, um filme que deu impulso a Ku Klux Klan, e a gente está vivendo períodos assim, que é importante estabelecer essas ideias. Mas Griffith tem milhões de filmes, né? Assim como outros que podem ser usados como exemplo. E o Eisenstein seria um outro polo dessa formação da linguagem cinematográfica, dessa capacidade de contar história através do cinema, né? E o Vertov, né, que seria um outro polo, ele não está interessado em contar uma história, ele está interessado em fornecer uma experiência que é um pouco a dele, mas que não é só a dele, é a dele com a câmera e que pode ser também sua. Então, você pode estar na câmera junto. Então, é uma elucubração muito mais artística, né? Tanto é que os filmes dele são O Homem com a Câmera, Cinema a Olho, né? Kineglass, né? Enfim, são filmes com esse sentido, né? Então, ele seria, de repente, uma grande referência, né? Quem for estudar cinema experimental, filme experimental, de Dziga Vertov vai ser sempre esse sujeito. Então, ele é o cara que acorda de manhã e vai para a rua filmar o que for. O Eisenstein, não. O Eisenstein, ele pega uma partitura e ele coloca o que o Eisenstein está tentando fazer? Quando ele pega uma partitura e coloca o braço do ator tem que fazer esse movimento aqui no quadro. Ó. Ele tem que vir desse aqui para cá. O outro ator tem que olhar aqui agora. É tudo assim. E tudo numa partitura. O que ele está tentando fazer? Ele está tentando tornar a câmera numa tela, onde ele coloca o que ele quer lá dentro, da forma que ele quer, onde ele quer, no tempo que ele quer. É típico da linguagem narrativa. Tanto é que você vai ver todos esses filmes aí, eles parecem dialogar muito mais com a pintura do que com a câmera, né? Então, você pega a sua câmera e filma, você olha assim, rapaz, isso não parece cinema. Por quê? Porque o cinema, ele também não é câmera, ele é pintura. Né? Você vai pegar todos os filmes aí, blockbusters, eles são pintura. Né? Aí você vê o ator, ó, né? Tem sempre aquele site de fofoca, olha, esse sujeito, essa atriz, como é que ela é sem maquiagem, fora do filme. Aí ela é gente. Mas isso é tido como assim, poxa, né? É uma coisa absurda, ou uma coisa estranha. O legal é essa imagem pintura que está no filme, né? O Gabriel quer comentar alguma coisa? Alô? Oi, Gabriel. Eu vou comentar rápido, porque daqui a pouquinho eu vou ter que sair. Também não sabia se a minha mão estava levantada. Estou um pouquinho perdido ainda no Zoom, mas tranquilo. Você estava falando do legado do Griffith. Tem um vídeo do Entreplanos que é muito bom, que discute esse lugar do Griffith na história do cinema mesmo, assim. Se ele realmente o pai do cinema moderno, se ele realmente inventou certos cortes, movimentos de câmera. Depois até passo o link, se quiser. Compartilhe com a gente. Coloque lá na Praça das Artes ou no Facebook, né? Para a gente ver. É
essa questão de quem é o pai de quê, assim, pai é quem... Assim, a questão é comercial, né? A câmera fotográfica, ela já nasce com uma questão de patente. Tanto é que a fotografia não nasce como fotografia, ela nasce como daguerreótipo. Por quê? Nessa época, quando Daguerre registrou a fotografia, não havia a ideia de registro, não havia direito autoral, não havia isso. Mas ele fez um produto. A fotografia já existia, tanto é que o Hércules Florencio, aqui no Brasil, em Campinas, ele já tinha inventado a fotografia e tinha dado o nome de fotografia. Mas o Daguerre não, Daguerre era um comerciante, um vendedor de espetáculos de ilusão, dono de vários... como é que era? Espetáculos de ilusão, eram como se fosse... Eram cinemas, mas eram espetáculos de ilusão, né, em Paris. Aí o negócio pegou fogo lá, ele tinha um dinheiro e investiu na fotografia. E ele chamou de daguerreótipo porque era a forma que ele tinha de lucrar em cima daquilo. Então, dar o seu nome é uma forma de lucrar. Griffith, ele deu o nome a essa linguagem, ele virou, é uma marca. É uma marca. É uma marca e uma coisa que vai ser importante para o nosso exercício final, pensar em Griffith, né? Porque qual é a arte de Griffith? A arte de Griffith, basicamente, a grande arma dele é a montagem paralela. Basicamente, é o domínio da montagem paralela. Montagem paralela é aquela situação que você tem a mocinha amarrada no trilho do trem e um trem se aproximando né, para passar por cima da mocinha. E aí você tem um herói, né, que está prestes a salvar. É a imagem de São Jorge, né? São Jorge que vai salvar a mocinha do dragão. E a tradução disso no cinema é potente no sentido de que você fica na expectativa se o trem vai passar por cima da mocinha ou se o herói vai chegar primeiro. Então você vê o trem, vê a mocinha, vê o herói. Vê o herói, vê a mocinha, vê o trem. Vê o trem, vê a mocinha, vê o herói. Vê o trem. Isso, né? Basicamente, essa questão rítmica foi um dos elementos que eu trabalhei na edição do exercício que a gente está comentando aqui. Você vai ver que existe um crescendo de interferências, né? É claro que eu acompanho a música, que a música ela vai mais rápido, volta, vai e volta, né? Então eu faço esse crescendo junto com a música, ou seja, eu não pensei, eu só fiz o básico. Então, assim, os filmes do Griffith são filmes onde uma fórmula se repete. Ele não cria fórmulas diferentes, ele não é digamos assim, um pesquisador do cinema. Ele tinha um objetivo, ele é um comerciante. Eu quero fazer um produto que amarre meu espectador, que eu ganhe dinheiro, eu faça. Né? E ele começa a fazer, consegue, com uma montagem paralela, fazer narrativas maiores. Montagem paralela e plano contra plano. São as duas coisas que ele nem plano contra plano ele faz, não. Ele faz só montagem paralela. E é isso, a fórmula do Griffith é a montagem paralela. É isso que você quer chegar, né? Na montagem paralela, nesse momento. E para o exercício final, uma das dicas que eu vou dar, a gente vai explorar esse tema melhor, é trabalhar com a ideia da montagem paralela. Né? O exercício final será em grupos de até 4 pessoas, mas todo mundo filmando em casa. Mas aí vocês vão ter que criar uma forma de juntar. A montagem paralela é ótima para isso, porque você pode criar ações, né? De um, vai para outro lugar, volta e volta para aquele, vai, vem, crescendo e chega num lugar determinado na narrativa. Depois a gente explora isso melhor. Mas é um negócio comercial. Quem inventou o quê? É uma questão comercial. Né? Não existe isso, o pai do não sei o quê. Por que é sempre o pai do não sei o quê? Também. Não, mas é uma coisa assim. Todo mundo quer ser Deus, né? E o Deus ocidental, né? Masculino e todo-poderoso, criador do céu e da terra. Né? Então, todo mundo quer fazer isso.
né? E a gente precisa dessas narrativas. Então, é um pouco grift é griff, né? Dá até para fazer um rap. Grift é grip, é griff. Grip é grift. E vamos lá. Ó, tem alguém aqui no WhatsApp. Alguém está tentando entrar? Ah, boa noite. Ah, não, outra coisa. É muita coisa. Bens a Deus. Então, assim, a ideia da folha de papel tem essa ideia, né, da tela, de você pensar essa tela como algo onde eu não só recorto a realidade, eu também recorto a realidade, mas eu recorto, mas também coloco dentro dela o que eu quero. Cinema é ilusão, tá? Até no documentário, o cinema será sempre ilusão. Então, olhar para isso de frente, como uma questão. Eu estou falando de ilusão nesse sentido, né? Eu digo que vai estar dentro. Não é só um recorte da realidade, não é só um enquadramento. Eu digo que vai ali. Em que posição do quadro? Tá? Então, isso é uma ideia importante para pensar em cinema. O fotógrafo não faz isso sozinho, a não ser que ele esteja fazendo um filme dele, né? Filme de fotógrafo, um filme onde ele sai e filma as coisas que ele quer, né? Mas, normalmente, você trabalha em equipe, em nome de uma narrativa, né? É o normal, o convencional, em nome de uma narrativa, e, né, o ator coloca alguma coisa, a arte coloca alguma coisa, o figurino, né, que está junto com a arte, né, a cenografia e o figurino que estão na arte, colocam alguma coisa ali, né, o diretor também, e o fotógrafo está junto com essas pessoas também, colocando as coisas nos seus lugares, né? Então, é importante pensar a câmera como nesse duplo movimento. Ela é recorte, mas eu estou também construindo, ocupando uma tela. A ideia da tela, né, também tem um pouco a ver com a ideia do cinema. Não sei se vocês já repararam, no nosso curso se chama Cinema e Audiovisual. Cinema e audiovisual pode parecer uma tautologia, né, uma repetição de termos, porque audiovisual cinema é um audiovisual, né? Mas por que isso é uma discussão? Assim, o professor Guilherme Maia não dá o braço a torcer. Para ele deveria ser só audiovisual, né? Não dá o braço a torcer. Mas isso é uma discussão que as escolas de cinema durante um tempo passaram por ela, e a resposta vigente, isso na década nos anos zero, né? Nos anos zero, 2000 e pouco, a resposta dada, e que ainda é um pouco vigente, é que nós somos cinema enquanto linguagem, enquanto inspiração, enquanto língua-mãe. A língua-mãe é o cinema, a linguagem de todos os audiovisuais seria o cinema. Não é, mas seria, né? Cinema como língua-mãe e audiovisual como o futuro, né? O que pode ser, o tudo. Então, nós temos um eixo. E o eixo é cinema, né? Então, aqui, por exemplo, apesar de eu estar falando de arte, tipo, né, cinema experimental, que aí está até em cinema, né, o cinema experimental, mas que quase está ali, está quase indo para instalação, para vídeo de instalação, para o vídeo dentro de outros contextos que podem fugir do cinema. Mas então a gente tem o eixo é cinema, né? E aí, essa imagem da tela, né? A gente pensar a tela do cinema. É comum quem trabalha com edição, principalmente filmes para cinema, né, colocar do lado da tela, bem assim, em frente à tela, um bonequinho. Vocês vão reparar, começarem a ver comecem a reparar fotos de ilha de edição de cinema, não é de propaganda, não. Porque essas de propaganda são todas limpinhas, parece uma nave espacial cheia de máquina, né, tal. Mas só que ninguém usa, porque o negócio está sempre de propaganda. A real, onde o cara está trabalhando. Quando vocês verem alguém trabalhando em edição no lugar real, é comum você ver um bonequinho. Aí você vê, porque ele é fã do Star Wars, é porque ele é fã do tal personagem, aí ele botou o bonequinho ali, o Pikachu está ali por causa disso. Não é só por isso. Pode ser por isso, mas tem um motivo.
E qual é esse motivo? Porque quando eu edito, né, eu estou usando aqui minha tela de computador, ela tem um, né, tamanho, né? Ou numa tela, eu tenho uma tela um pouquinho maior, né? Mas, de qualquer maneira, ela não é uma tela de cinema. A tela de cinema é uma tela, né, que fisicamente eu me torno menor. Então, aquele bonequinho, ele me representa. Eu me torno aquele bonequinho para ver de um outro ângulo. Isso é um exercício mental de quem faz edição. Ou seja, a sala de cinema, para quem faz filme para a sala de cinema, né? E mesmo que você esteja fazendo filme para a internet, quando você faz pensando na sala de cinema, a pessoa já, ó, isso é filme de cinema. Mesmo que a pessoa esteja vendo aqui, né? Você vê de outra forma, você apaga a luz, você faz pipoca, você aproxima a tela, você vê na sua TV, enfim, várias tecnologias para se aproximar da experiência cinematográfica, da tela grande. Então, né, por isso, a ideia da tela branca, né, porque você desliga a televisão e ela não é branca. Ela é, né, ela é cinza. São os LEDs apagados, eles ficam cinza. Então, a ideia da tela branca, né, outra referência à folha de papel. Né, por isso que eu usei a música do Gilberto Gil, que é uma música feita para tela de cinema. É um cinéfilo que canta para a tela de cinema, que não pode ficar sozinha. Está chovendo, mas eu tenho que ir para a sala de cinema assistir esse filme, porque a tela vai sentir falta de mim. Se ninguém for ao cinema assistir aquele filme, é isso que diz a música, né? Luzia é o nome da tela. Então, a gente vai, né, trabalhar com essa ideia. Tá? Então, esse é uma primeira sensibilização para essa disciplina. Tá? A gente vai trabalhar muito com essa ideia, né, da tela de cinema. Por quê? Porque a gente faz imagens para esse espaço. E aí tem algumas características muito interessantes na tela de cinema. Né? Uma das coisas que eu acho que esse exercício traz, né, as pessoas perguntavam o que é para fazer, professor? Eu respondia, pense numa tela de cinema. Pense numa tela de cinema. Essa era a minha única resposta, né, para você pensar. Uma tela de cinema. E aí, a maioria das pessoas, né, reproduziu a tela assim, na vertical. Outras, né, foram mais diagonais, assim, né, mais trapezoidais. E, realmente, uma tela de cinema, se você sentar no canto da sala, ela fica assim. Aí você chegou naquela sessão do panorama, coisa de cinema, lotada. Aí só tem lugarzinho ali no canto, você assim, caramba, que lugar ruim para ver o filme. Aí você fica, pô, eu queria tanto ver esse filme, estou aqui num lugar ruim de ver o filme, vou ver de lado, a tela toda, né? Aqui nesse lado a tela está grande, mas lá longe ela está pequenininha. Aí começa o filme. Quando começa o filme, seu cérebro te coloca no centro do cinema. A distorção de proporcionalidade dos elementos da tela some. Some quando começa o filme. Isso é um efeito do nosso cérebro. Por isso que eu estou dizendo que quem vê é o nosso cérebro. Então, você pode sentar no canto da tela, vocês adoram sentar no canto da sala para ver filme. Aí está vendo o filme. Por quê? Porque o nosso cérebro corrige essa distorção. Mas a câmera não é o nosso cérebro. A câmera é um cérebro eletrônico, outra música do Gilberto Gil. Hoje estamos aqui homenageando Gilberto Gil em vários comentários. A câmera é um cérebro eletrônico. Ela não vê, faz tudo, quase tudo. Né? Mas não faz tudo. Então, quando você fotografa a tela assim, ela fica assim. Então, tem alguma foto, eu fiz questão de recortar as fotos que vocês enviaram. Né? Todo mundo sabe qual foi a sua foto, viu que ali está diferente. Eu fiz questão de recortar ela o mais perto da borda, mas sempre deixando o que escapa para fora, para vocês verem as bordas. Olha, isso aqui escapou. Né? Então, fica ali balançando. Né? A sujeira
Por quê? Por causa do ângulo, né? Quem angulou mais a câmera ficou mais borda. Às vezes assim. Eu não alterei. Eu não ajustei isso, né? Às vezes a borda está mais assim, se você tiver tirado de baixo para cima, ou assim, se você tiver tirado de cima para baixo, né? Ou assim. Então, você vê isso. Se vocês pararem para dar uma olhada nas imagens, vocês vão ver que tem essas diferenças, né? A maioria chega muito perto da borda, né? A maioria. Algumas chegam bem longe, mas muito poucas. Mas dá para ver. Você repara. E aí, a outra lição importante para o cinema, principalmente para o produto cinematográfico, que é a continuidade. O que faz esse vídeo existir enquanto uma coisa única? Primeiro, a música, porque o som tem capacidade de unir tudo, né? O som, ele consegue unir tudo. Então, você consegue, né? Faça essa experiência na edição, se você puder. Pegue um som de um lugar, né? Por exemplo, a Feira de São Joaquim, o som da Feira de São Joaquim lá, né? Aquele barulho. Mantenha esse som. Aí pegue várias imagens de qualquer lugar. Qualquer lugar. Pode ser de Nova York, né, do Nepal, e jogue ali. Parece que está tudo unido por um som que... Então, o som une. Mas nós temos que pensar em imagem. Então, esquece o som, pensa só em imagem. É claro que a gente tem que pensar no som também, né? Mas, a princípio, pensa só na imagem. Ela tem que ter uma continuidade. Qual é a continuidade das nossas imagens? É a tela branca com uma forma circular. Todos são isso. Isso une todos. Isso torna possível eu ficar brincando ali sem me preocupar com nada mais. Eu não me preocupei com nada mais. Eu joguei no programa e fui botando... A única coisa que eu me preocupava é em acompanhar a música, deixar mais tempo de efeito ou menos tempo de efeito, acompanhando o ritmo da música. A música acelerou, eu subi, deixei... Só isso. E fui fazendo cortes diferentes, assim, só para não ficar a mesma coisa. Mas não tem nenhum raciocínio no sentido, isso aqui, esse quadrinho aqui, ali, não tem nenhum raciocínio desse. Por quê? Porque a continuidade está feita. É claro que um produto, ele envolve essa continuidade e envolve outras coisas, outros raciocínios, né? Alguém estava com a mão levantada aqui, abaixou, desistiu, foi embora. Tudo bem. Então, a continuidade é outra lição importante para a gente, né, perceber na produção audiovisual, né? E o que eu ia falar mais? Então, você vai ver, né, alguns chegaram mais perto do quadro, outros ficaram diferentes. Quando você tem uma imagem lá bem mais angulada, quando você vê essa imagem, ela ficou diferente, né? E outra coisa, que aí é bem técnica, mas eu quero que você se aproxime dessa questão técnica de uma forma sensorial. Acho que isso é mais importante do que saber se a proporção é 16:9, 1:4:4, né? 1:3:3, 1:7:6, 2... Né? Isso aí não importa. Importa muito mais a sensibilidade no que isso é possível dizer. Então, quando a gente pega uma folha de papel, hoje em dia não se encontra mais folha de papel ofício. A maioria, né, é uma folha de papel A4. Vocês sabem o que significa uma folha de papel A4? É uma folha cuja proporção é a raiz de 2. Alguém sabe a raiz de 2? Não vou ficar aqui fazendo esse joguinho, não, tá? Ao vivo dá para fazer, aqui vai ficar um saco. A raiz de 2 é 1,44, enfim. Ou seja, se esse lado é 1, esse lado maior é 1,44. Então, eu pego a medida disso aqui, multiplico por 1,44, eu tenho... Então, isso é a proporção da folha de papel A4. É a raiz de 2. Cinema não trabalha com a raiz de 2. O que chegou mais perto da raiz de 2 foi a tela que eu usei para editar. Eu usei a tela padrão 4:3. Se você dividir 4 por 3,
você vai ter uma dízima que é 133. Então, a tela de cinema, a folha 4 é 144. Se eu divido o lado maior pelo lado menor, o resultado será sempre a raiz de 2, que é 144, e lá vai fumaça, sei lá. E a proporção que eu usei, 3/4, 4/3, é a proporção 133. Significa que, se aqui na folha de papel A4, isso aqui é 144, 133 é um pouquinho menos, né? 144 é maior que 133, é um pouquinho menos. Então, a proporção que eu usei foi mais ou menos essa aqui. Perfeito? E aí, vocês vejam a diferença do enquadramento do celular, que é 16:9 normalmente, ou pode ser 16:10, aí cada celular tem a sua proporção, depois vocês podem pensar nisso. Né? Vejam a proporção, como que a folha coube ou não coube, né? no quadro. Eu não vou falar que a gente fotografar tem que ser com o celular deitado ou em pé. Nosso eixo é cinema. Agora, se você quiser fazer um filme que ele seja em pé e botar no cinema, você pode fazer. Tem O Homem nas Multidões. É um filme de tela quadrada, né, do Karl Hamburger. É um filme de tela quadrada. Tem um outro filme que é o Terral. Não, tem um outro filme brasileiro que a tela é uma minhoca. É compridíssima, assim. Você vai, é uma coisa estranha. Mas você pode fazer o que você quiser, usar a tela que você quiser. Então, o formato de tela que você vai usar o que você escolher. Né? Uma das primeiras lições que se fala, se você vai filmar com celular, filme deitado. Né? Aí fotografaram o Wim Wenders na Copa, e o Wim Wenders estava fotografando em pé. Aí o pessoal foi e disse a famosa frase: Wim Wenders e aprendenders. Né? Se o Wim Wenders filma com o celular em pé, porque eu, que sou professor de cinema, vou dizer que não, está errado. Né? Se o Wim Wenders filma... Então, agora, tudo isso que eu falei não cai por terra por causa disso. Continua. Você tem a necessidade de criar continuidade, produzir um produto que seja comercializável. Né? As pessoas não gostam de tela cortada. As pessoas gostam de ver tela inteira. Por isso que elas filmam com o celular em pé. Porque com o celular em pé eu enquadro uma pessoa. Aliás, foi isso que o Wim Wenders respondeu. Eu estava filmando uma pessoa. E uma pessoa, ela cabe direitinho com o celular em pé. Se eu deitar, essa pessoa ela tem que ficar menor e eu começo a enquadrar outras coisas. Mas eu quero o corpo. Ele estava filmando uma passista de escola de samba, né? Então ele queria o corpo dela toda. Não queria só a bunda dela, né? Que eu poderia ir deitado e filmar só a bunda. Ele não queria isso, ele queria ela inteira. Ele queria ver aquele corpo dançando, aquela performance. O corpo inteiro. Não queria só o rosto, ele queria inteiro. Então ele filmou para aquele momento, para aquilo que ele queria, era aquilo que ele queria. Então, não existe proporção certa, não existe... Vai ser sempre o que você quer, para onde você vai levar isso que você está fazendo. Né? Então, a primeira... essa aula é um pouco introdutória, é justamente... Eu estou falando até de vários temas que a gente vai retomar, e talvez retome numa chave mais técnica. Porque cabe, em algum momento, ser mais técnico. Né? Mas não é essa a questão. A questão é, se você percebe o que eu estou falando, a técnica é só botar os números. Você tem acesso à técnica. Se você perceber, se você sentir, se você... Né?
fizer a passagem, se você atravessar o caminho, você aprende. O pessoal fala que o diabo é sábio, não é porque é o diabo, é porque ele é velho. Então, é a experiência que produz o efeito. Né? Então, não vai ficar. O que eu estou falando não vai ficar. Os textos que vocês vão ler não vai ficar. Vai ficar alguma coisa que não tem nome, não tem cheiro, alguma coisa. É isso que eu espero que a disciplina possa produzir. Tá? Algum comentário sobre isso que eu falei até aqui? Então, vou parar a gravação. Para a gente